eu frequento o Grupo Espírita Casa do Caminho, lá no Guará. Nós ainda não voltamos às atividades presenciais, né? Mas como esta, que a gente conhece outras casas que aos poucos estão se organizando para o retorno, depois de 2 anos convivendo com esse isolamento. Mas era uma forma, e foi uma forma que a própria espiritualidade encontrou de nós propagarmos a doutrina espírita de uma outra maneira, né? Eu sempre costumo dizer que é muito importante a gente fazer uma autorreflexão da nossa condição de ser espírita ou de nós estarmos espíritas. Allan Kardec ele coloca muito bem isso quando ele fala dos adeptos do espiritismo. Alguns espíritas exaltados, né? Aqueles espíritas imperfeitos, que às vezes, de alguma forma, fazem muito mais mal do que bem para a própria doutrina. Em comparação aos espíritas cristãos, que são os verdadeiros espíritas, como ele coloca, quando ele faz uma comparação com o homem de bem. Então, esse momento é para a gente fazer aquela autorreflexão, qual é a minha condição de espírita? Porque ser espírita dentro do ambiente espírita, nós sabemos a facilidade. Quando nós somos protegidos, quando nós estamos aqui, no momento que nós entramos naquele portão para cá, nós sabemos toda a proteção que essa casa tem, né? E aqui dentro, realmente, nós continuamos recebendo essa proteção, mas quando nós estamos fora do ambiente espírita, é onde, às vezes, o bicho pega, né? Imaginemos, então, 2 anos longe de um ambiente espírita, então, para a gente buscar aquela ideia do autoconhecimento, como Emmanuel nos fala muito. Amanhã a gente comemora a Páscoa, né, gente? Sabemos que para a doutrina espírita e para os espíritas é mais uma questão de simbolismo. Para o cristianismo, de alguma forma, algumas denominações religiosas da visão cristã, é a ressurreição de Jesus. É interessante que ontem também, dentro desse processo, foi a sua crucificação. E a gente vai ler em João, eu trouxe um monte de livros hoje para a gente poder estar discorrendo sobre a temática. Em João 17, capítulo 5, quando Jesus, ele diz assim: e agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Olha a profundidade dessa mensagem de João. Então, no momento que Jesus foi preso, né, que ele estava para ser crucificado, ele conversando com o Pai, ele relembra o Pai que ele, antes que o mundo tivesse todo o seu processo gravitacional muito bem organizado, muito bem direcionado, né, pela equipe de Spol, pelos espíritos superiores que cuidaram da formação do mundo, Jesus estava reunido com Deus, juntamente com outros espíritos crísticos, né, para direcionar, para traçar todo o processo de desenvolvimento da Terra, porque ele seria o nosso governador, como ele é hoje. Então a gente não tem uma ideia, mais ou menos, nós não temos a menor condições de tentar mensurar o tempo de criação de Jesus. Nós sabemos que ele é um espírito perfeito, ele foi criado da mesma forma que nós somos criados, né? Porque dentro da lei de Deus não há uma ideia de parcialidade. Então ele foi criado da mesma maneira, ou seja, ele ascendeu à perfeição como todos nós iremos ascender. Então ele estava com essa reunião, participando dessa reunião, para traçar os rumos do nosso planeta Terra, né, da forma como ele viria ser o nosso governador. Porque para a gente falar dessa mensagem do Evangelho, né, capítulo 1, eu não vim destruir a lei, conforme ele vem ao mundo, é interessante que nós tenhamos uma ideia clara de quem foram esses personagens. Porque nós aprendemos na doutrina espírita que foram 3 revelações que Deus permitiu que nós tivéssemos um conhecimento. Os 3 mais contundentes, aqueles 3 que mais transformaram a humanidade com as suas ideias. Porque antes de Moisés vieram outros, né? Depois de Moisés, depois de Jesus nós temos hoje a doutrina espírita, mas até de Jesus a doutrina espírita. Outros vieram trazendo a ideia que nós chamamos de, são os precursores do cristianismo, os precursores da doutrina espírita. Então, assim, de alguma forma,
aqueles que mais se marcaram e que trouxeram ideias contundentes no que diz respeito ao mundo espiritual, ou à vida no mundo espiritual, nós entendemos Moisés, Jesus e o Espiritismo, que não é Allan Kardec, né? Isso tem que ficar muito claro. Nós entendemos que Allan Kardec ele foi um missionário, porque muitas pessoas vão dizer assim, eu sou espírita kardecista, dando a ideia de que Allan Kardec criou o Espiritismo. Não, ele simplesmente foi um missionário, aceitou essa missão. Tanto é que ontem dia 14, foi dia 14, né? Foi mais de 160 anos, né, da promulgação do Livro dos Espíritos, agora em abril. Então Allan Kardec ele foi um missionário, fazia parte de uma equipe espiritual. Só para a gente ter uma ideia, quem foi Allan Kardec, o próprio irmão X, ele nos relata que no ano de 31 de dezembro de 1799, final do século XVIII, iniciando o século XIX, houve uma reunião no mundo espiritual com várias personalidades, tanto encarnadas quanto desencarnadas, para que Allan Kardec fosse apresentado como aquele que viria ao mundo trazer uma nova luz. Tanto é que nessa reunião Napoleão se encontrava, e Napoleão ele tinha um processo estratégico no crescimento, no nascimento dessa nova luz, né, desse Consolador. E nós sabemos então o que Napoleão resolveu fazer. Então são 3 personagens que a gente vai estar sempre lembrando dentro da doutrina espírita, né? E que, por incrível que pareça, a gente vai falar de Jesus, mas na realidade, quando a gente vê essa passagem de João, nós vamos então concluir que Jesus já existia bem antes de Moisés e de outros profetas. E aí, quando a gente fala assim, Jesus foi a segunda revelação, não, ele não poderia ser a segunda enquanto ser humano, né? Ou enquanto um ser, ou enquanto um espírito, e que veio a esse mundo portando um corpo, se ele já existia bem antes de Moisés. Então a gente entende que essa segunda revelação passa a ser a sua mensagem, né? Aquilo que ele nos apresentou. E ainda dando continuidade ao pensamento de João, esse livro, né, Caminho da Luz, quem não leu, sugiro a sua leitura, quando ele fala da Gênese planetária, no capítulo 1, dessa reunião, né, que Jesus teve, que foi uma das primeiras, Emmanuel nos traz uma referência bem profunda sobre Jesus. Ele diz assim: rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. A primeira verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançassem no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródromos da vida da matéria de ignição no planeta. E a segunda, quando se decidia a vida do Senhor à face da terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. Então, quer dizer, o planeta ainda no processo de formação, sendo estudado, né, todo aquele planejamento de vida aqui no nosso planeta. Jesus então se reunia, porque aqui fala de comunidades de espíritos crísticos, né, que o nosso irmão Áureo ele coloca muito essa comunidade, que nós sabemos que cada planeta desse tem um governador, tem um dirigente, tem um diretor maior, né, que no nosso caso aqui é Jesus. Então essas comunidades elas se reúnem, trocando experiência, trocando ideia, né, para ver qual a melhor forma de direcionar, de encaminhar os desígnios do respectivo planeta. Então, dá para a gente ter uma ideia, o tempo de Jesus,
Quantos anos Jesus tem, ou teve, ou em que momento ele foi criado, gente? Não temos, né? Quantos anos a Terra tem? Quantos bilhões de anos a Terra tem? Então, para a gente é algo imenso. Nós não temos as menores condições de mensurar esse momento que Jesus foi criado. Mas ele vem nos trazer uma ideia muito interessante nesse livro Caminho, Verdade e Vida, quando no capítulo 133, nós temos, o Emmanuel nos apresenta a seguinte mensagem de Jesus, que também está em João. Disse-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Agora vamos cruzar essa palavrinha, eu sou. O sentido dessa palavra. O que Jesus quis dizer naquele momento? Antes de Abraão existir, eu sou. Quem é que lembra quando Jesus veio à Terra? O que ele disse que ele era? Caminho, a verdade e a vida. E disse muito mais coisas, né? Que ele era a luz do mundo, que ele era a ressurreição, que ele era a videira, que ele era a porta. Eu sou. E ele diz, não é com a empáfia de um orgulhoso quando quer ser uma coisa que não é. Ele afirma categoricamente que antes de Abraão, né? Ou seja, nós podemos dizer que de Abraão a Moisés foram aproximadamente 2000 anos, não é isso? 2000 anos. Já Moisés, agora imagine, então bem antes de Abraão, Jesus já existia. Ele estava dando uma ideia clara da existência dele, que ele sempre, de alguma forma, para aqueles que ali estavam ouvindo, ele sempre existiu. Ele sempre existiu. E Emmanuel, então, nos dando uma visão mais ampla dessa hegemonia de Jesus, ele disse assim: é impossível localizar o Cristo na história à maneira de qualquer personalidade humana. Nós não temos condições. Se a gente analisar bem, na primeira questão do Livro dos Espíritos, Kardec querendo entender Deus, né? Veja bem que a pergunta que ele faz, ele não personifica Deus. Não é quem é Deus, dando uma ideia de uma personificação. Como até então, né? Porque foi a ideia de Moisés, que apresenta esse Deus irado, vingativo, perverso, que não perdoa, um Deus homem. Então Kardec pergunta, o que é Deus? E aí os espíritos então respondem, né? Porque os espíritos também, eles tinham uma certa deferência em relação ao próprio grau de adiantamento. Tanto é que alguns falavam assim, olha, eu só vou responder de acordo com o meu conhecimento. Demonstrando que dali eles não tinham mais, né? Eles não tinham mais condições de passar daquela situação. Então eles respondem, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Não é a primeira, porque não tem uma sequência. É a primária, começou e é dele que tudo vem depois, né? Causa primária de todas as coisas. E aí ele vai dizer que para a gente já basta esse conceito, porque nós ainda somos espíritos tão atrasados, tanto intelectualmente como moralmente, que nós ainda não temos possibilidades amplas de nós ainda adentrarmos mais profundamente no conhecimento de Deus. Tanto é que ele vai dizer assim, que falta um sentido a nós, né? Para que nós tenhamos um conhecimento de Deus, porque nós vivemos nesse mundo com 5 sentidos. É como se nós enxergássemos o mundo por 5 buraquinhos apenas. Então nós não temos um sentido específico para que nós possamos entender e compreender Deus. E na questão 625 ele vai questionar qual é o tipo mais perfeito que Deus deu ao homem para servir de guia e modelo. Qual foi a resposta? Isso mesmo, Jesus. É o tipo mais perfeito que Deus deu ao homem para servir de guia e modelo. Jesus é o tipo que nós podemos aspirar se nós quisermos alcançar essa felicidade que tanto almejamos. Então, esse Deus era tão bondoso para conosco que Ele nunca nos deixou órfãos dos seus direcionamentos. Nunca. O problema é que, quando Jesus disse assim, veja quem tem olhos de ver e ouvidos, quem tem ouvidos de ouvir,
é que nós quase sempre, durante todo o nosso processo evolutivo, desde que nós somos criados, nós estamos sempre fechando os olhos e tapando os ouvidos. E o que nós fazemos hoje da mesma forma, da mesma maneira. Então, quando nós temos hoje essa terceira revelação, que é o Espiritismo, e que nós sabemos que é esse Consolador prometido por Jesus, né? Que no capítulo 5, 6 desse Evangelho, quando fala do Cristo Consolador, nós vamos ver em João que antes de Jesus retornar ao mundo espiritual, ele diz que rogaria ao Pai que enviasse um novo Consolador, porque Jesus foi um Consolador, o Espírito de verdade, que nós não iríamos ver, mas que ficaria, né, conosco, relembrando o que Jesus dissera, nos ensinando coisas novas, né, porque nós convivemos com Jesus, mas nós esquecemos. E hoje, então, nós temos a doutrina espírita, uma doutrina extremamente consoladora. Extremamente consoladora. E quando a gente fala de Jesus, amanhã, para alguns, tem um simbolismo muito grande, a Páscoa, né? Para os judeus, é aquele momento que eles saem do jugo egípcio, a sua libertação, porque da ideia de liberdade, de renascimento, você está renascendo de novo. Para, dentro de uma visão cristã, é um simbolismo importante, né? Porque é a ressurreição, que Jesus retorna à vida, né? Mas para a gente que é espírita, quando nós conhecemos e tomamos contato e conhecimento mais profundamente da doutrina espírita, para a gente é uma mensagem tão profunda, porque é como se Jesus dissesse assim, naquele momento, de alguma forma, não oralmente falando, mas ele disse aos seus apóstolos, né, que o viram, que conversaram, tiveram com ele durante um tempo, como se ele tivesse dito assim: olha, lembra que eu falei com vocês que eu venceria a morte, que de alguma forma a morte não existe? Eis-me aqui. Então tudo que eu falei com vocês era verdade. Eu não falei que eu voltaria, olha eu aqui. Eu não disse que a morte ela não existia da forma como vocês acreditavam. Estou aqui na frente de vocês. Agora imagine isso para aquelas pessoas que hoje, né, entre aspas, perderam os seus entes queridos, às vezes de uma forma tão abrupta, inesperadamente, e pela Covid, né, pelo vírus. E assim, lá no hospital, sem uma visita, inclusive eu tive essa experiência, que a gente fala tanto que a doutrina espírita nos auxilia, porque em junho do ano passado, meu pai passou 3 dias comigo aqui para fazer um exame de catarata. E aí no dia que ele foi embora à tardezinha, no outro dia de manhã faleceu. Então assim, a notícia chegou até a gente, mas e aí nós fomos lá no velório, aquela tranquilidade, aquela mansuetude, as pessoas até encabuladas, mas espera aí, vocês não estão sentindo a falta? Não estou vendo ninguém chorando, gritando? Porque a mensagem consoladora de Jesus, reverberada através da doutrina espírita, que quando ela entra dentro do ser, ela tem que transformar. Por isso que André Luiz é muito claro, quando ele disse que quem toma contato com a doutrina espírita após 3 anos, se não houve uma reformulação, se não houve uma transformação, aquele espírito ele fica estacionado. Então Jesus ele demonstrou isso, né? Que foi no domingo de manhã, quando ele aparece aos seus, que é amanhã de manhã, né? Que para a gente, nós costumamos dizer que é o momento mais importante dentro desse processo que as pessoas relembram, né? Nem comemoram, porque ninguém vai comemorá-lo. Mas é o domingo de manhã, o dia da Páscoa, porque é realmente a sintetização, é a objetivação daquilo que Jesus pregou quando ele estava conosco aqui encarnado, né? Quando ele estava portando aquele corpo de carne. Então, como Emmanuel fala, nós temos dificuldade de localizar Jesus, tudo o que ele representa e tudo o que ele é. Mas o nosso Deus, como eu disse a vocês, ele nunca nos deixou órfãos. Então, aqui no livro do Evangelho, nós temos capítulo 1, quando Jesus chegando ao mundo, ele diz assim: eu não vim destruir a lei. Não vim. Jesus dizendo que não veio destruir a lei, mas que lei Jesus retratava, haja vista que Moisés recebera os 10 mandamentos.
que hoje nós temos como a lei divina, né? São 10 mandamentos. Então ele diz assim: não pensem que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade vos digo, o céu e a terra não passarão até que na lei tudo haja cumprido, até o último J e o último ponto. Então Jesus ele chega no momento certo, né? Porque a gente vai dizer aqui, conforme o nosso irmão coloca, né, o Allan Kardec, fala da primeira revelação que nós temos conhecimento da forma contundente, Moisés. Então a gente sabe da história de Moisés, não vamos entrar no detalhe, né? Então Moisés, um grande legislador, um médium, 40 dias, 40 noites, né, orando, quando ele recebe os 10 mandamentos. Além dos 10 mandamentos, ele apresenta mais 5 leis específicas. É o Êxodo, Levítico, Gênesis, Deuteronômio e Números. É interessante que cada uma dessas leis, né, tem um direcionamento específico. E essas leis elas servem principalmente para o processo comportamental. Hoje muitas pessoas levam ao pé da letra, né? Alguém aqui é novelheiro igual eu, assistindo aquele clone. Acho tão engraçado aquilo ali. Eu lembro da nossa época, né, que a gente aprontava, que mamãe falava assim: apronta para tu ver, você não vai arder no fogo do inferno. Estou levando daquele clone lá, né, aqueles velhos falando de Alá, né? Qualquer coisa, você vai arder no fogo do inferno. Ó, Alá está vendo tudo. Se você mentia, eu fico pensando, nossa, naquela época, na nossa época, aquilo ali colava, né? E botava um medo tremendo, que era um processo educacional. Então, a Torá, são esses 5 livros, eles direcionam comportamentos de alguns irmãos em outros países. Mas então nós temos de Moisés. Moisés recebe a lei civil, recebe essa lei do Pentateuco, né, que é a lei divina, mas a lei civil não é um recebimento direto dos Espíritos. Não é. Se a gente for fazer uma leitura histórica da lei civil de Moisés, nós vamos ver que no ano de 1792, antes de Cristo, já tinha um código chamado Código de Hammurabi, lá na Mesopotâmia. Leis civis que direcionavam os comportamentos daquelas pessoas. E aonde existia a lei de talião. A pessoa ia pagar, ela ia responder pelo crime na proporção do crime, na proporção do ato. Quer dizer, 5 séculos antes de Moisés já existia uma lei, que alguns estudiosos, fazendo comparações, perceberam vários pontos das leis de Moisés, né, a lei civil de Moisés, perceberam vários pontos em consonância com o Código de Hammurabi. Então Moisés ele escreve a lei visando, porque, gente, imaginemos caminhar 40 anos com pessoas ignorantes, com pessoas revoltadas, chateadas, com pessoas que queriam brigar por tudo e por nada, se não houvesse a disciplina. Então, de alguma forma, essa lei civil foi uma maneira que Moisés, né, ele e outros, eles escreveram para que pudesse disciplinar o comportamento daqueles judeus durante aquele percurso que eles fariam. E tem também uma outra vertente que nós também já ouvimos falar, né? Que são ideias que nós entendemos que aqueles irmãos que foram expulsos, né, de Capela, que vieram para cá naquela época auxiliar aqueles irmãos que estavam aqui
espíritos que eram evoluídos intelectualmente, mas não moralmente. Então, que eram essas leis? Eram resquícios, né? Foram resquícios, lembranças que eles tinham quando viviam em capela. Mas o que nós temos que deixar claro é exatamente, existe uma lei. Tanto é que essa lei, esses 10 mandamentos, ela é roteiro para todos nós até hoje. Nós sabemos disso, né? Amar a Deus, conforme está aqui. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirou do Egito, né? Não tomareis em vão o nome do Senhor, vosso Deus. Lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Honrai vosso pai e a vossa mãe. Não matareis. Não cometereis adultério. Não roubareis. Não pronunciareis falso testemunho. Não desejareis a mulher do próximo. E não desejareis casa de vosso próximo. É a base. Se a gente analisar assim, olha, não faça outro aquilo que você não queira que faça para você. Não é isso? Não queira para o outro aquilo que você não queira para você. Então, quando Jesus disse assim, eu não vim destruir a lei, mas eu vim dar um novo entendimento, ele falava especificamente da lei civil, mas ao mesmo tempo ele ampliava esse conceito porque ele ia dar um novo entendimento aos 10 mandamentos, complementando o que Moisés apresentou. Porque Moisés apresenta uma ideia de um Deus bacana, ele traz a ideia da justiça. Ele tinha que trazer a ideia da justiça. Deus único, mas Deus perverso. Esse Deus que esses muçulmanos veneram, né? Que mata, que te deixa arder no fogo do inferno, que te pune energicamente, que não te dá outra oportunidade, né? Que é extremamente imparcial. Enfim, mas é justiça. Ele falava assim, se você fizer, da proporção que você fizer, você vai responder perante esse Deus. Então ele traz uma ideia de Deus único, porque ele joga de lado aquele monte de deuses, né, que aqueles irmãos à época cultuavam, e apresenta a ideia de um Deus único, mas perverso, aquele Deus vingativo. E dentro dessa proposta, o nosso irmão Emmanuel, no livro Consolador, na questão 271, esse livro aqui era muito interessante também, sugiro vocês a leitura, né? São mais de 400 perguntas. Essas perguntas aqui na década de 60, parece 40, 60, se eu não me engano, perguntas do Brasil inteiro, né? Que chegaram até Chico. Chico entregou a Emmanuel, que juntamente com Chico escolheram algumas para que o Emmanuel pudesse responder. Então também aqui fala de tudo que vocês imaginaram, da mesma forma do que o Livro dos Espíritos. E na questão 271, olha que pergunta interessante. Moisés transmitiu ao mundo a lei definitiva? E Emmanuel responde, o profeta de Israel deu à terra as bases da lei divina e imutável, mas não toda a lei, integral e definitiva. Aliás, somos obrigados a reconhecer que os homens receberão sempre as revelações divinas em conformidade com sua posição evolutiva. Até agora, a humanidade da era cristã recebeu grande revelação em 3 aspectos essenciais. Moisés trouxe a missão da justiça. Aí ele usa, em vez de usar Jesus, ele usa o Evangelho, a revelação insuperável do amor. E o Espiritismo, em sua feição de cristianismo redivivo, traz, por sua vez, a sublime tarefa da verdade. No centro das 3 revelações encontra-se Jesus Cristo, como fundamento de toda a luz e de toda a sabedoria. É que, com o amor, a lei manifestou-se na terra no seu esplendor máximo. A justiça e a verdade nada mais são que os instrumentos divinos de sua exteriorização. Então nós temos aqui, nesse capítulo, essas 3 revelações. Aqui Kardec trata a segunda como Cristo. Mas se Cristo já existia bem antes de Moisés, automaticamente que ele sabia, lá e autorizou Moisés a trazer essas leis. Ele autorizou, ele sabia do que estava acontecendo. Então como é que ele ia chegar aqui e dizer, não, rasgue o que Moisés disse e vamos começar a dizer, não. Tanto é que quando a gente vai ver aqui no Evangelho,
marquei aqui algumas sentenças. Por exemplo, aqui no capítulo 8, bem-aventurados quem tem puro coração, pecado por pensamento, adultério. Aí, vamos ver em Mateus, aprendestes, isso aqui é Jesus falando principalmente aos doutores da lei, né, aqueles que interpretavam a lei de Moisés. Aprendestes que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Mas eu vos digo que qualquer um que tiver olhado para uma mulher cobiçando-a, já em seu coração cometeu adultério. Não tem nada na lei divina, não olhar para a mulher do outro. Então aqui ele não desfez a lei, mas na verdade ele deu um outro entendimento. Ele ampliou aquele entendimento. Então, em hipótese alguma, né, como nós vamos ver o caso daquela mulher adúltera, né, olha, ela foi pega em adultério, diz a lei, né, que ela tem que ser apedrejada, e volta o que diz. Interessante que naquele momento Jesus abaixa, começa a escrever na areia com o dedo. Alguns especialistas dizem assim, alguns estudiosos falam que naquele momento que Jesus escrevia com o dedo na areia, ele estava apontando, escrevendo o defeito de cada um daqueles que ali se encontravam. E ele disse: atire a primeira pedra que este sem pecado. Moisés mandava apedrejar, era lei. Inclusive são leis que existem até hoje, por incrível que pareça. Alguns países ainda têm essa lei de apedrejar a mulher, porque a gente sabe que, infelizmente, em alguns países, né, o gênero feminino é um objeto, é uma coisa, não tem sentido nenhum. Até eles culpam geralmente a mulher pela perda do paraíso, né? A mulher que levou Adão na ideia da criação, a mulher que levou Adão a cometer o pecado. Então a mulher ela é vista como uma coisa, um objeto, a culpada por tudo aquilo que está acontecendo no nosso mundo. Em alguns países, então, eles tratam a mulher de uma forma muito sem noção mesmo, como se fosse uma coisa, um objeto, né? Não fosse um ser humano. Outra passagem também que mostra que Jesus fala da questão da lei, né? Ele diz assim, está no capítulo 9, bem-aventurados mansos e pacíficos. Aprendeste que foi dito aos antigos, não matareis. E todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Porém, eu vos digo que todo aquele que, olha só matar. A ideia ali é matar mesmo, mas aí ele já amplia esse conhecimento, dando um novo entendimento, pegando aquela fala do não matar e já ampliando aquela passagem. Então ele diz assim: aquele que se encolerizar com seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Que todo aquele que disser a teu irmão raca merecerá ser condenado pelo conselho. E todo aquele que disser sois louco merecerá condenado pelo fogo eterno. Então não é só uma ideia de matar, de tirar a vida, da verdadeira acepção da fala, né? da passagem. Mas é toda e qualquer ação que você faça para o seu irmão que gere um desequilíbrio, que gere uma desorganização psíquica, uma desorganização biológica, uma desorganização mental. Toda e qualquer ação. Até, veja bem, uma simples palavra de chamar um irmão de louco pode ser uma ação, mesmo de uma forma intempestiva, né? É uma ação contrária à lei de Deus. Então ele amplia. E o matar hoje a gente sabe, a gente vai ver como Emmanuel nos fala nesse livro Consolador, essa questão de matar. Quando você mata a esperança, quando você mata as possibilidades, né? Quantas vezes nós matamos a esperança de alguém, matamos a possibilidade, tudo isso está inserido aqui nesse processo de não matarás, e não simplesmente tirar a vida do irmão, como muitos pensam. Uma outra passagem, que eu achei essa aqui interessantíssima, né? Até para mostrar a ignorância das pessoas da época em relação à lei de Moisés. Essa aqui está no capítulo 9, amar o próximo como a si mesmo, o mandamento maior, quando ele fala assim: os fariseus, sabendo que ele tinha calado a boca dos saduceus. Isso aqui é fantástico, para quem
Porque isso aqui é uma história dos saduceus, que não acreditavam na ressurreição. Olha só, para que vocês percebam a ignorância desses irmãos na interpretação de uma lei. Então, eles foram propor Jesus um problema, porque na época era normal, quando uma família, né, 7 homens, o primeiro casado, e quando ele morresse, se não tivesse herdeiro, o irmão dele casaria com a mulher, né? Então eles propuseram essa questão para Jesus. Então 7 homens, o primeiro casou, faleceu e não deixou filho. O segundo casou, faleceu e não deixou filho. Os 7 casaram com a mesma mulher, que era tradição, é lei. Os 7 faleceram e não deixaram filho. Na ressurreição, com quem que ela ia ficar? Capciosa essa pergunta, né? E na ressurreição, ia voltar os 7 para ela, com quem que ela ia ficar? Então Jesus disse, olha, eu não disse que é Deus de Isaac, Abraão e Jacó, né? Que é Deus dos vivos e não dos mortos. Ou seja, Jesus falando aqui da ideia da reencarnação. Mas aí eles eram tão ignorantes que quem lê aquele livro Lázaro Redivivo, contando a história de Lázaro, quando Lázaro sai do sepulcro, ele com uma saudade muito grande de rever o templo, até porque ele queria agradecer o retorno dele. E quando ele adentra o templo, alguns fariseus chegam até Lázaro, brigando com Lázaro, dizendo assim, olha, você não pode entrar aqui porque você está contrariando a lei. Você está contrariando a lei, quer dizer, não, isso eu não acredito, então não era para você ter ressuscitado, ele ter morrido e continuado morto, quer dizer, ele estava lá, de carne e osso, não era o espírito dele, não era uma assombração, não era nada, ele estava lá no templo, e os irmãos apontando, xingando e querendo julgá-lo novamente, que ele teria que ser condenado, porque ele estava contrariando a lei por ter ressuscitado. É uma interpretação literal da lei, como eles faziam, como nós fazemos até hoje. Infelizmente, mesmo na doutrina espírita, quantas vezes a gente tem a mania de nós lermos uma passagem, às vezes, né? E nós temos uma interpretação pessoal. Porque uma coisa que eu costumo dizer é o seguinte, então nós temos aqui 3 situações específicas. Nós temos Moisés, que ele trouxe a lei, ele trouxe a justiça, como o próprio Emmanuel nos fala aqui, apresentou, né, várias possibilidades, demonstrando algumas normas comportamentais. Então veio Jesus, olha, eu não vim destruir a lei de Moisés, não. Vim dar um novo entendimento. Ou seja, de algo que ele já sabia, porque foi ele que autorizou a vida de Moisés. Ele autoriza Moisés, então ele sabia o que Moisés ia trazer, o que Moisés ia apresentar. E depois que Jesus vai, aí Kardec vem nos falar o seguinte, olha, vem o Espiritismo, a doutrina espírita. E ele vem dizer assim, é como se a doutrina espírita chegasse e dissesse assim, olha, eu não vim destruir a lei de Jesus, pelo contrário, eu vim explicá-lo. Por isso que ao codificar a doutrina espírita, Kardec diz assim, não é de uma moral nova, não é coisa nova. O que nós temos aqui na doutrina espírita são coisas que existem desde que o mundo é mundo. A reencarnação é uma lei moral, uma lei que já existe desde que o mundo é mundo. A reencarnação não é uma criação da doutrina espírita nem do espiritismo, é uma lei de Deus. É uma lei moral, já sempre existiu. Então nós tomamos conhecimento dela, ou nós relembramos dela a partir de agora. Então, Moisés veio trazer leis, normas, de acordo com o desenvolvimento intelectual dos irmãos à época. Jesus a mesma coisa. É interessante que ele tinha uma didática específica, que era a parábola, né? É a maneira como ele sabia que aquilo que ele ia falar profundamente, os irmãos não iam compreender. Os próprios apóstolos que conviveram com Jesus não conseguiram entender a mensagem de Jesus. Tempos depois, né, a gente vai ver Pedro, que o abandonou 3 vezes, o próprio Judas, que o traiu, né? A gente tinha o Paulo, que a gente sabe que o Paulo já era um espírito evoluído, que ele não transformou simplesmente porque viu Jesus, não, ele caiu na realidade de quem ele era. Quando ele viu Jesus, ele teve aquela situação, opa, peraí, não era isso que eu vim fazer aqui, não foi isso que eu escolhi
veio fazer aqui? Eu estou no caminho totalmente errado. Ele tomou a decisão e a vontade de continuar, porque se ele não quisesse também, se ele quisesse continuar com a vida que ele tinha de um fariseu, rico, poderoso, inteligentíssimo, ele continuava. Então ele teve a vontade dele de modificar, lembrou, porque nós às vezes somos lembrados de alguma forma. O que eu devo fazer aqui? Nós tapamos os ouvidos e fechamos os olhos. Continuamos da mesma forma, não querendo ver nem ouvir. Então a doutrina espírita, ela veio exatamente alargar para a gente, falar, agora você não tem outra possibilidade não. Você já teve Jesus, ele veio, falou, trouxe tudo que deveria, que tinha que trazer de acordo com a evolução intelectual dos irmãos, mas a doutrina espírita expande, amplia, nos mostra enormes possibilidades. E aí vem falar principalmente aqui que ela é uma ciência, né? Tanto é que Kardec continua falando dessa aliança que ela tem com a ciência, porque é a ciência. Ela é tão científica, da mesma forma que a ciência da Terra, que Kardec disse assim, olha, se a algum ponto ela contradizer a ciência, então não tem problema nenhum dela se adequar à ciência. Não tem problema nenhum. Ela pode perfeitamente se adequar à ciência. Mas nós percebemos hoje, por tudo que nós temos conhecimento, tudo que a ciência vem mostrando, nós já sabemos que a doutrina espírita começou a mostrar para a gente em 1857. Por exemplo, a reencarnação já é uma lei científica. A reencarnação, a parapsicologia já está aprovando. E são parapsicólogos que não têm absolutamente nada a ver com religião. São pesquisas sérias. Em 1857, nós tivemos um conhecimento mais claro, né, através do Livro dos Espíritos, e hoje a ciência já está tratando de uma outra forma. Então, a doutrina espírita, ela vem do tripé. Ela forma a parte filosófica, através do Livro dos Espíritos, 1019 perguntas com 1019 respostas, e ela vem de uma parte científica, né, nos livros dos médiuns, essa possibilidade, esse movimento constante, diuturno, 24 horas, que existe entre esse mundo corpóreo com o mundo incorpóreo, nunca para, mostrando as enormes possibilidades que nós temos, principalmente quando nós estamos dormindo, que o corpo está ali dormindo, mas o espírito não. Tá? Isso aí, quem lê aquele livro Os Mensageiros vai entender o que eu estou dizendo, né? Toda essa movimentação nossa, aonde nós estamos, o que nós estamos fazendo enquanto o corpo está ali parecendo sem vida, e traz a parte religiosa, e na verdade não é nem religiosa, a gente fala de parte moral, como o próprio Allan Kardec ele retrata aqui na introdução do Evangelho, que o Evangelho fala da parte moral, retrata aquilo que Jesus nos apresentou enquanto ele veio ao mundo, né? Que ele tratava simplesmente e especificamente da parte moral. Então a doutrina espírita ela forma esse tripé. E para deixar muito claro que ela não é uma coisa de Allan Kardec, não foi Allan Kardec que escreveu, ele simplesmente codificou, como eu disse, ele foi o missionário escolhido, né? Tanto é que se ele não codificasse a doutrina, outro codificaria, porque já estava programado para aparecer aqui no mundo, né? Dando continuidade ao processo de regeneração que a Terra está passando, porque tudo isso que nós estamos vivenciando hoje na Terra, tudo é um processo, faz parte do processo de regeneração, tudo. Nesses dois últimos livros de Divaldo, né, os transtornos espirituais e no rumo da Terra, do mundo de regeneração, ele nos apresenta claramente todos os movimentos existentes no mundo espiritual daquelas falanges anticristãs, que elas agora estão num movimento intenso, principalmente querendo derrubar muitas casas espíritas, né, porque elas percebem nessas casas espíritas esse farol que Jesus, né, que brilha, né, iluminando o caminhar de muitos, que está havendo uma transformação de muitas pessoas. Então, o movimento dessas entidades, dessas falanges, é um movimento amplo, para que a Terra realmente não alcance esse pico que ela tem que alcançar. Mas a gente sabe que isso é um processo natural, né? Por mais que eles se movimentem, eles não conseguirão esse tempo. Mas assim, então, a doutrina espírita, ela já veio no momento certo, né? E Kardec, então, como missionário, traz para a gente o pensamento desses irmãos que vieram codificar, e ali nos prolegômenos do Livro dos Espíritos,
tem uma mensagem assinada pelos espíritos que codificaram a doutrina, e principalmente pelo Espírito de verdade, né? Porque nós entendemos, alguns dizem que é Jesus, né? Outros falam que é um espírito evoluído, enfim, não sabemos quem é. Nós sabemos que é uma pleia de espíritos evoluídos. Tanto é que aqui no livro a gente vê Santo Agostinho, Fênelon, São Francisco e tantos outros, né? Então eles dizem claramente a Allan Kardec: presta atenção naquilo que você está escrevendo. A mensagem não é sua, é nossa. E vai dizendo outras coisas para que Allan Kardec não se deixasse levar pelo personalismo e pelo histerismo, querendo colocar coisas pessoais. Ou seja, Kardec tinha tanto cuidado que tudo antes de ser colocado no livro, né, editado e chegar até a gente, eles revisavam e mandavam tirar, mandavam colocar uma simples palavra, mandavam cortar, botar outra, porque a gente sabe que, dependendo da linguagem, uma palavra ela tem algumas interpretações, né? Então hoje nós temos a doutrina espírita como a terceira revelação, ou seja, nós tivemos Moisés que trouxe essa lei, Jesus que referendou, deu um novo direcionamento que não destruiu absolutamente nada, deu um novo entendimento, e a doutrina espírita, né, aliada com a ciência, para mostrar realmente aquilo que Jesus falava de uma forma mais objetiva e mais clara. Então nós temos hoje esse Consolador prometido por Jesus, e que veio ao mundo no momento certo, né, nos mostrar da onde nós viemos, para onde nós iremos, por que nós estamos aqui, por que há tantas diferenças, né, tantas desigualdades, por que há tantos crimes, por que há tanto show, enfim, vem esclarecer praticamente tudo que diz respeito à nossa vida nesse orbe terrestre. E aí a gente agradece muito a Jesus, né, e também a Allan Kardec, pelo trabalho que ele teve, né? Porque realmente ele deve ter sido um trabalho fenomenal, né? Extremamente cansativo, o que ele fez para nos trazer a doutrina espírita. Eu acho que meu live já deu, né? 5 minutinhos ainda. Eu sempre costumo dizer uma coisa bem interessante. Quando eu nasci no berço espírita. Mas só que se hoje vocês me perguntarem assim, qual a religião dos seus pais? Eu costumo dizer que os meus pais eram espíritas, apostólicos, candombledistas. Eles frequentavam o templo, né, de candomblé, ia para o espiritismo e também frequentavam a igreja católica. Mas uma coisa que os meus pais sempre fizeram foi exatamente que nós tivéssemos a compreensão da doutrina espírita. Então nós, enquanto nós éramos crianças, nós éramos obrigados a uma participação, né? Participarmos da mocidade, da evangelização e da mocidade espírita. E quando a gente vai crescendo, a gente vai tendo conhecimento mais detalhado da doutrina espírita, e a gente passa a ter uma reflexão muito diferenciada no que diz respeito à mensagem de Jesus. Porque eu costumo dizer o seguinte, olha que interessante, quando Jesus veio ao mundo e ele trouxe aquela mensagem tão singela e tão fraterna, e por mais que ele tenha falado de amor, de caridade, de verdade, né, a gente vai ver diante de Pilatos, lá, quando ele estava sendo julgado, e ao responder uma pergunta, né, um guarda dá um tapa na cara dele, né, e ele disse que se ele falava da verdade, né, e a pessoa não compreendia, então por que aquela pessoa estava batendo nele, se ele falava estritamente a verdade? Então a gente passa a ter uma outra dimensão de quem foi Jesus, por mais que nós ainda não consigamos ter realmente a mais profunda verdade dessa personalidade de Jesus. Mas o pouco tempo que ele passou conosco aqui, porque ele dividiu o mundo antes e depois dele, não foi? Antes de Jesus era uma coisa, depois de Jesus é outra coisa. E a personalidade dele é hoje praticamente mais de quase 42% da população mundial, né?
que têm o cristianismo como religião, e mesmo aqueles que não frequentam nenhuma religião, que não se auto-intitulam cristão, ouviram falar de Jesus. A gente sabe que, por exemplo, nos Estados Unidos são mais de 60 mil obras, só nos Estados Unidos, pesquisas falando de Jesus, porque ele é pintado de várias formas, né? Várias maneiras. Então, alguns até duvidam da sua própria existência, como nós temos no século IV, depois dele, aquela seita, chamada seita dos docetas, que passou uma imagem de um Jesus agnóstico, de um Jesus fluídico, aquele Jesus que veio ao mundo, mas não veio no corpo, ou mesmo Jesus que não existiu, a não ser na imaginação das pessoas, né, que inventaram essa história de Jesus, e muitos encamparam essa ideia. Mas de alguma forma, nós que acreditamos nesse nosso irmão, né, que veio ao mundo trazer essa mensagem cristã, nós temos que ter esse conhecimento e através da doutrina espírita, respeitando tudo que ele nos apresentou, através de Allan Kardec, que nós possamos estar sempre buscando cada vez mais o entendimento da mensagem cristã e tentando colocar em prática. A doutrina espírita, gente, não é fácil. Ser espírita não é fácil, não. Nós sabemos disso. Até porque quando nós nos colocamos dentro de nós a possibilidade da autotransformação, quantos irmãos ignorantes do saber se aproximam para que a gente não vá pelo caminho da luz? Quantos irmãos não querem que nós caminhemos pelo caminho da felicidade que nós estamos buscando e almejando? Então, por isso é que a doutrina espírita nos apresenta. Se você realmente quer entender a mensagem de Jesus, se você quer praticar a mensagem de Jesus, é muito importante que você coloque em prática as duas molas propulsoras que vai fazer com que o ser humano ele desenvolva pensamento e vontade. Essa é a base da nossa evolução. Essa é a base que Jesus apresenta. E é a base que a doutrina espírita nos traz. Pensamento e vontade. Em relação à vontade, os próprios espíritos nos falam, todos temos a vontade, mas poucas pessoas fazem esforço para aplicá-la. Porque a doutrina espírita, como Jesus não falava para ele, né? Ele deixava que as pessoas pudessem ouvir, mas que as pessoas pudessem fazer uma auto-introspecção, buscando olhar para dentro de si mesmo, tentando entender todo o processo que se encontra dentro de si mesmo, da mesma forma que a doutrina espírita faz hoje. E é o que muitas vezes a gente vai, como a própria Joana de Ângeles vai nos falando, a gente vai transferindo responsabilidade, né, que ela chama de projeção. Por isso a dificuldade que nós temos em compreender, aliás, de aceitar a doutrina espírita, porque eu conheço pessoas que leem, chega nesse livro aqui, conhece o livro de cós salteado, da frente, desfrente, para trás, enfim. Mas na hora da prática, deixa muito a desejar. E quando a gente deixa muito a desejar na hora da prática, é como se nós não dessemos nenhuma vazão, nenhuma razão, e não tivéssemos nenhum comprometimento em relação àquilo que nós estamos lendo. Não é fácil. Às vezes beira impossibilidade, mas é o que nós temos que fazer, né? Gente, muito obrigado mais uma vez aí pela atenção, viu? Jesus nos abençoe.